Estamos de volta, nosso assunto é FUVEST 2017, primeira fase, né, que acontece no próximo dia 26, e aqui com as disciplinas de Geografia, História, Inglês, Literatura, Português, mas, na verdade, elas conversam tanto entre si, né, que viram uma coisa só, de importância no sentido de conhecimento geral. E o bacana é saber, por exemplo, que o Colégio Objetivo ele tem essa cultura, essa tradição de, desde pequenininho, já ir colocando, né, e solidificando todo esse conhecimento para quando chegar na hora do vestibular já está praticamente preparado. E dos aspectos importantes é a leitura, né? Inclusive, a gente tem no Objetivo até coleções de livros específicos, né? Já no ensino médio, a gente já coloca os clássicos como leitura obrigatória, né, no primeiro ano, no segundo ano. Então, precisa ler desde pequeno, isso com certeza. Agora, a gente pensar na FUVEST, ela tem uma lista de leitura obrigatória, né, que são 9 títulos neste ano. E tem que ser um leitor crítico. Né? Então, assim, eu diria que o candidato que não leu os livros, ele não vai conseguir resolver muitas questões que envolvam os livros. Ele pode até conhecer a história e tudo, mas ele não vai conseguir resolver porque ele precisa analisar a história. Ler mesmo, não é ler resumo. Não é ler resumo. Mas aí adiantou ele ler antes, por exemplo, sei lá, o Cortiço do Aloysio de Azevedo. Vamos supor que ele leu lá no ensino fundamental. Não, tem que reler. No ano da prova, eles têm que reler. Tem que reler. Tem. Agora, o interessante é que cada um tenha, por exemplo, mesmo que você vá ler, é que nem quando a gente estava na faculdade, muitas coisas que nós lemos na universidade, nós fizemos resenhas. Sim. Não é? Então, a gente vai lá, busca, refresca um pouco a memória, não é a leitura da hora, do ano, mas dá para ajudar. Agora, quando eu falo em resumos, não é no sentido de qualquer tipo de resumo. O que eu quero dizer é o seguinte, o candidato que se preocupa só com a historinha, com os fatos, não é isso que o vestibular vai pedir. Ele vai pedir aquilo que o fato representa. Então, tem que ser um resumo que, se ele quiser se valer de um resumo agora em cima da hora, é um resumo que tenha a história e, principalmente, a análise da história. Se pegar os resuminhos que a gente tem aqui no Objetivo, a gente faz um resuminho da história, porque você tem que fazer obrigatoriamente, e a análise do livro. Essa é a parte mais importante. Que aí a gente volta naquilo que a gente estava falando. É o aluno, o candidato, saber entender o que ele leu, né? E não só ficar memorizando os fatos. Isso não adianta nada. Né? Então, ele deveria ter lido. Se não, recorre a um bom resumo que tem uma boa análise. E quais são os principais títulos? Então, aí você está querendo que eu diga os números da Mega Sena também, né? Fica meio complicado. Não sei. Não pode faltar realmente aquilo que você falou, né? Tem alguns que são básicos. O Iracema, de José de Alencar. O Iracema, eu acho que é a obra-prima do Alencar. Porque o Alencar no Iracema ele experimenta vários tipos diferentes de escrita. Então, é um romance com som de poesia, tem carta, tem nota de rodapé, tem o estilo da lenda, porque Iracema é a lenda do Ceará. Então, começa, né, muito além daquela serra. Tem até aquela ideia do conto de fadas, né, porque você tem um príncipe encantado. Então, eu acho que a obra-prima do Alencar é o Iracema, nesse sentido dele ter experimentado vários tipos de escrita diferentes, né? O Memórias Póstumas é um clássico, o Machado de Assis é um clássico, o Brás Cubas é muito divertido, né? Então, Memórias Póstumas acho que é um clássico. A Cidade das Serras é um livro que está saindo da lista neste ano. No ano que vem, a FUVEST está pedindo uma outra obra do Eça de Queiroz. Então, pode ser que eles explorem alguma coisa ainda da Cidade das Serras, como está se despedindo da lista. Pode ser, mas isso é chute. Né? Claro Enigma é um livro que tem do Drummond, que tem uma sequência de poemas que dá para interagir com outras disciplinas. Né? E é um livro muito fechado do Drummond. É um livro difícil. Os alunos têm dificuldade em ler o Claro Enigma, normalmente. Né? Bom, Vidas Secas é meio batido de Sagarana. Sagarana é maravilhoso. Como são 9 contos, acredito que vai cair algum, com certeza. E a novidade é o Minha Vida de Menina, que é um diário. Né? Então, pode ser também que, por exemplo, o Minha Vida de Menina é um diário, Memórias Póstumas é um livro de memórias. É diferente. O diário, por exemplo, ele tem uma preocupação muito cronológica, né, com o que acontece cada dia. A memória, não. A nossa memória ela não é cronologicamente linear. Né? Então, eles podem ir numa linha assim. Eu acho que os mais significativos, assim, que eu acho que são mais fortes para esse vestibular. Memórias Póstumas é sempre, Machado é figurinha batida, Claro Enigma, Mayombe, Sagarana, Minha Vida de Menina, e vou parar que eu falo a lista inteira. Que interessante. Mas ela falou poesia.
poesias, Malu. E na geografia já caiu inúmeras vezes poesias destes livros, tá? Que eles leram e daí aplicado na geografia. Tá? É a Aí é o paisagem. que você chama de uma questão bonita, né, Vera? Paisagem mesmo. Agora, a geografia não podemos esquecer, Malu. Você vai terminar, Lu? Você vai falar mais Não, alguma pode coisa? Que a geografia, a gente não pode esquecer o detalhe dos mapas. Cada vez mais o número de mapas aumenta. E isso não é só a FUVEST, é provas em geral. Então, nosso aluno aqui no Objetivo, ele desde pequenininho, você olha no Fundamental 1, é uma graça você ver eles trabalhando com os mapas. Eles construindo, tá, um cartograma, eles construindo, tá, perfis, uma coisa muito interessante. Os professores são extremamente caprichosos lá. Então, eles já vêm, eles vêm. Quando eles chegam para nós, o ensino médio, é uma facilidade incrível. Então, nossas provas, todas elas têm muitos mapas, como acontece com o vestibular. Então, eles se sentem preparados, porque uma das coisas que mais erram nos vestibulares são os mapas, porque, em geral, as pessoas não ficam preocupadas com localização. Tá? E o vestibular localiza mesmo. Você, aparece um mapa lá, localizado, Mato Grosso do Sul. Que produto é esse que se concentra ali? Pega um pedaço do Maranhão, oeste da Bahia. Que produto é esse? É a soja. O aluno tem que saber que ali é a grande área da soja. Então, se ele não conhece mapa, se ele não treina, então nós fazemos esse trabalho aqui, nossos simulados, nossas provas, eles se acostumam no nosso material didático, e isso não é só no colegial, eles vêm desde pequenininhos. Quem tem filho na fase do Fundamental 1, fica encantado de ver o que eles fazem. Tá? O conhecimento descortinando, né? A coordenadora de geografia lá, a Luísa, ela é extremamente caprichosa e preocupada com essas coisas, sabe? É formar mesmo esse pequenino, ele chega para nós, já sabe. Então, eles sabem ver tudo isso. Isso é muito bom. Mais que muito ensinar é formar, né, Vera? Sim, não tenha dúvida, você não esquece mais. Você não esquece mais, você sabe aplicar aqui. Principalmente quando aprende pequenininho, né? No resto da É vida. fantástico, né? Você... Ô, Vera, além dos mapas, então, só posicionando bem. Mapas, que mais? Mapas caem muito, sabe? Mas não cai pouco, não, bastante. O aluno tem que saber só. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Um dos mapas que muita gente esquece é o estado de São Paulo, porque nossos vestibulares são no estado de São Paulo. Se você faz um vestibular no Rio Grande do Sul, cai o mapa do Rio Grande do Sul. Isso é sério no Brasil. É uma coisa assim que acontece no país inteiro. Verdade. Se você faz uma prova no Ceará, cai o mapa do Ceará. Tanto que quando o aluno começa, professor, eu vou prestar em Santa Catarina. Bom, muito bem. Está aqui, ó, desenho o mapa de Santa Catarina, as cidades principais, você tem que ver tudo. Uma questão simples, né? Mas você tem que saber a interessante organização espacial de onde você vai prestar o vestibular. E a organização do espaço de São Paulo... do seu estado. Claro. Além da sua cidade, você faz Você parte tem do que estado. conhecer bem o mapa do estado de São Paulo. Já caiu, Então, por exemplo, do mapa de São Paulo, a explicação do porquê do nome de algumas rodovias, por que se chama Imigrantes. Washington Luiz, Castelo Branco. Essas não chegaram, mas perguntaram sobre a origem histórica, né? Fernão Dias, Raposo Tavares. Saber quem são, tudo direitinho. a importância dele. Tem que misturar. Ou você conhece geografia, né, e tem a noção de onde sai, para onde vai, e isso tem a ver com história, senão acabou, né? A outra foi um mapa lindo Roteiro do café? do Estado, mas falando sobre as ferrovias. As ferrovias, por causa do café. Absurdamente criativa essa. E primeiro, como era um risquinho e um monte, né, que eles precisam entender Sim, o o sinal, traçado. A interpretação, o traçado, né? que aquilo é ferrovia. Mas o que é aquele risquinho com um monte de risquinho de tracinho? Como risquinho com um monte de tracinho? É ferrovia. Se ele não Simbologia sabe identificar isso no simbologia. mapa, aí quando ele vem para a minha matéria também, ele se perde. Mas ele falou, mas que mapa é esse, né? Ele falou ferrovia, isso não está em alta ferrovia, está em alta mesmo, a Norte e Sul, Ferrogrão, que estão construindo, quer dizer, muita coisa ligada à ferrovia. A ferrovia tem expansão no Brasil, né? Então, é bastante importante outra perceber, questão também para lembrar, né? Para consertar um erro lá de trás que tiraram um monte de ferrovias, né? Estão consertando agora. Então, O que porque mais, ficou Vera? reduzido. Bom, fora os mapas, né? Não esquecer do São Paulo, que tem que dominar bem. Ok. Leitura de tabela, sabe? Leitura de tabela. O que está ali é o que você tem que saber. Não é você querer inventar alguma coisa fora. Não. Tá?
Porque às vezes o aluno... porque eu acho, não tem achismo, é aquilo que está ali. Tá? O dado foi colocado, cabe a você interpretar. Analisar. Entendi. No meu, por exemplo, caiu sobre Inglaterra industrial. E aí veio o período, a data, e tinha lá uma série de dados sobre produção de ferro, extração de carvão. Isso vem em geografia, mas caiu especificamente história e era análise de gráfico. Teve mapa falando sobre a rota da seda, por exemplo. O cara tinha que saber. Voltou a moda de novo com a China, hein? Tinha que saber. Rota da A China seda tá em alta. moderna. Silvia, vai anotando tudo isso aí. Mas Quero... tá tudo aqui, ó. Inclusive, da onde veio, por onde passava, que aí passava pelos países do Oriente Médio, para depois chegar em Constantinopla, para depois ir para a Itália. E como tinha um monte de riscos e tal, o cara tinha que entender o que era aquilo. Então, se ele não soubesse ler o mapa, veja a ferramenta da geografia sendo usada em história. Sim. Ele não Esse saberia aqui, do que estava falando. É uma boa dica, né? Aliás, fundamental. posso fazer um acréscimo? Claro. Estava fazendo aqui uma listinha rápida de elementos da história que aparecem nos livros. Por exemplo, daí, no Iracema, você falou de Fernão Dias, Raposo Tavares, Antônio Felipe Camarão, que é uma figura histórica, aparece no livro. E tem aquelas guerras dos holandeses contra os portugueses. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos elementos é a independência política do país, quando Brás Cubas conhece a primeira dependência amorosa, a independência do Brasil. Cortiço e escravidão. Uma confusão que o Já pessoal caiu em história. faz. O texto do que Cortiço. rico O isso. texto do Cortiço em história. E uma confusão que o pessoal Fora faz é Machado que eles de Assis. acharam era uma coisa sobre já ter sido proclamada. Isso, então, isso. e no livro não, ainda existe a escravidão e o pessoal se confundiu ali. A Cidade das Serras é o período da Belle Époque. Né? Claro Enigma tem várias coisas. Tem um, por exemplo, chamado Museu da Inconfidência, que é teu também. Vida Seca, ditadura Vargas. O Soldado Amarelo representa a ditadura Vargas. Mayombe a gente já falou. Minha Vida de Menina, a decadência de Diamantina, que também cabe ali bem com geografia, com Gente, história. sensacional Então dá isso. para fazer todos esses vínculos. Sensacional. Mais alguns, Essa eu só pensei ligação, né? Nossa, eu... Toda conversa, lembra, sempre envolve, ou seja, ele tem que ter um conhecimento abrangente. Não tem mais. O cara de exatas, ele sabe qual é a tendência dele, mas ele não pode prescindir de um conhecimento, Claro. né, Claro. em inglês, nem de geografia, nem de literatura, nem de história. Por exemplo, O ó, teu terminou? não, eu estou aproveitando e, por exemplo, a Cristina falou que pode cair uma atualidade para mim. O Brexit do Reino Unido, de sair da União Europeia, é uma coisa que pode cair, mas pode cair o problema financeiro que eles estão vivendo. Então, Já mostrar é uma mostrar um gráfico da saída, veja bem, de empresas, de bancos do Reino Unido. Toda a consequência, né? A moeda Libra esterlina, ela está desvalorizando. Então, eles colocam 2 gráficos lá, um pequeno texto, e perguntam onde está ocorrendo este fato. Sim, mas Ah, aí vai olhar o o gráfico. Brexit já tem que ter entendido antes, né? E aí já é Tem que ver o que está, porque ele vai se consolidar só em, veja bem, 29 de março de 2019. Olha. Não é agora, ele não vai acontecer agora. Sabe que nós Ela não acabamos sai de da... colocar um texto a respeito disso, né? Então, lógico que o texto puxa um pouquinho para o lado do inglês. Sim. E ele diz que a União Europeia vai perder uma série de coisas com a saída do Brexit e o Brexit também vai perder uma série de coisas. Mas a língua inglesa vai permanecer tão importante quanto, apesar de não fazer parte mais do Brexit. Unidos pelo idioma. Interessante, tá vendo? E é um texto que Uma nós coisa acabamos positiva, de a colocar permanência da língua. numa revisão agora. Pode ser uma questão, né, Vera? Você está elaborando uma questão. Uma coisa positiva, a permanência da língua. Permanência da língua. Porque, né? A língua inglesa vai continuar sendo a mais influente, apesar da saída Você pode da ver os Inglaterra. negativos e os positivos. E tem que né, continuar mesmo, porque a língua inglesa é linda, né? É linda. Ô, Daili, e em relação, então, só aos tópicos, você acha mais importante, então? Agora é você. Então, em história... Difícil, né? Não Tudo, tem. né? Não, história, assim, tem sido Pega os uma... meus aqui, ó. Ela já passou ali. É por isso? Não, Já mas tá tem aí. tem uma variação muito grande. Mas tem Antigamente... sempre um texto que está na moda, alguma Não, coisa na moda. não, Não história existe. não. Na FUVEST não tem Não, isso. Não FUVEST tem moda, viu? Não tem moda. Não. É conhecimento. FUVEST, ela faz questão, inclusive, de quebrar essa lógica de achar,
por exemplo, data comemorativa, porque senão fica uma coisa meio repetitiva. Então, o que vai cair o ano que vem? 2018, final 8. Então, vamos estudar Revolução de 48, vamos estudar, no caso do Brasil, Revolução Praieira. Fica muito vamos previsível, estudar. né? É previsível. E não é isso que a FUVEST privilegia na hora que ela vai fazer a prova dela. Ela quer um cara que está antenado com tudo. Né? Perfeito. Então, antigamente a gente dizia assim, período de transformação. Então, era assim, cuidado, a Revolução Industrial, olha, não sei o quê e tal. Caiu uma pergunta sobre Neolítico, e foi uma pergunta, período de transformação, o que gerou a passagem, né, do homem, do Neolítico para a história. É o cara com a Revolução Urbana, a Revolução Agrícola, mas ele precisa entender, por exemplo, de agricultura, a produção de excedentes. Quando o aluno é mais urbanoide, que a gente até brinca nisso daí, às vezes ele não tem noção disso, né? Eu vejo, às vezes, até com ela, em viagens com meus filhos. Teve uma viagem que eu fiz questão de fazer com carro, para eles verem, por exemplo, o caminhão passava e o soja todo caído, assim, no meio da estrada. Eu falei, isso é desperdício, aquilo ali é celeiro. Quer dizer, está ensinando ecologia já também. Tudo, armazenamento, né? desperdício. Meio ela ambiente trabalha cai em com isso daqui. geografia. Meio ambiente Geografia também? tem em comum, meio ambiente, são questões bonitas, viu? Cai em comum com biologia, pode cair para ele, pode cair para mim. O Belinello todo ano brinca comigo, Vera, vamos ver o que nós temos, tá? Então os alunos falam, nossa, caiu geografia na biologia, ou a biologia na geografia. Porque é isso, o vestibular é conhecimento, não é, sabe, Um conhecimento global, não estanque, né? Não, O que eu acho não bacana tem Não é mais. caixinha mais, Acabou. né? Não Acabou. tem mais caixinha. Acabou. Né, Cristina? O que eu acho incrível é que você, né, cada um na sua matéria, a gente está acompanhando também no outro bloco, que estavam os professores, assim, vocês admiram quando é uma coisa inteligente, Sim, quando a sim, pergunta é bem feita. sim. Olha isso, olha a sacada deles, E né? a gente acha isso extraordinário e a gente estimula isso dentro dos alunos, né? Que vocês treinam um aluno para isso, né, Nós Daili? procuramos nas nossas provas fazer o máximo possível de questões inteligentes, questões realmente que a gente faça bem bolada, que o aluno fala, nossa, essa questão é ótima. Então, a gente procura fazer isso no decorrer do ano. Nos nossos cadernos, nós colocamos sempre questões muito bem feitas, sabe? Porque para ser estímulo para o aluno, para ele perceber que ele é capaz. Sabe? Então, Já ir ele treinando, tem que, né? Claro, ele tem que treinar, ele tem que perceber que é possível, que ele tem condições de entrar lá. Agora, não é para ser Numa das surpresinha. avaliações, por exemplo, falando disso, né? Todo mundo conhece o quadro O Grito, do Edvard Munch, né? Então, apareceu o Homer Simpson, né, fazendo o mesmo, né, gestual, tudo Simulando. direitinho, e fazendo uma pergunta relacionando com escândalo financeiro, escândalo político e tal. É o grito. Olha, né? tem que fazer sempre uma Isso comparação, uma foi numa aula analogia. de... Sensível isso, né, Daili? Com certeza. Ou seja, novamente, a questão de leitura, ele tem que saber relacionar. Já caiu disso daí, por exemplo, com o Batman. Gibi, pô. Tem que ser gibi, né? Que é outra geração. Gibi. Então, mas eles têm já esse conhecimento, né? E mesmo porque os filmes, ultimamente, desses super-heróis são sensacionais, né? Então, qual que é o perfil? Vamos definir aqui. Qual é o perfil do aluno que a FUVEST quer? O cara tem que estar antenado com tudo. A visão particular, hoje em dia, é um desperdício dentro da universidade. Não dá, ele tem que ter uma visão geral. O Daili, mas assim, por Até exemplo... porque na profissão é assim, né? O Daili, no Enem, por exemplo, era uma coisa mais assim, voltada para a atualidade, voltada para o social. Como é que a gente classifica a FUVEST? Dá para colocar num... Não. Ela é uma prova moderna. É uma prova Ela é uma moderna. prova atual. Isso. Ela pode Mas pedir... é clássica. Não, ela não é clássica. Não? Não é clássica. Se você fizer uma evolução dos últimos 42 anos da FUVEST, né? Tá? Se você fizer uma evolução, volta lá em 1975, vem até hoje, você vai ficar surpresa de ver a evolução da FUVEST. Ela era decoreba em 1975. Algo incrível. Tanto que a acusação Ela era... que faziam antigamente sobre ela, ela já estava na frente há muito tempo perguntando análise, comparação. Já de querendo decoreba. realmente Mas saiu isso faz mostrar tempo. capacidade e o raciocínio. Ninguém mais... Ela foi evoluindo falar muito isso rapidamente. de uma FUVEST, mas isso Hoje- já acabou há muito Prova tempo. muito inteligente. Prova muito bem feita. É uma prova muito bem pensada. Bom, e agora nessa reta final, quer dizer, uma semana, o que resta para o aluno fazer? O Vamos que lá. ele deve fazer? Só para a gente encerrar. Eu acho assim,
ele continua estudando, porque ele está terminando o ensino médio dele, ou ele está fazendo uma fase de cursinho, de pré-vestibular, o que ele estiver fazendo. Ok. Ele tire suas dúvidas, não chegue no dia da prova com dúvida. Eu nunca esqueço, aqui na Avenida Paulista, aqui um aluno nosso da terceira série do médio, ele virou para mim e falou, na véspera, sexta-feira antes, sábado, ele falou, professora, Ferrovia Norte-Sul. Olhei para ele, Norte-Sul? Expliquei, num balcão ali que tinha ali embaixo, olhei para o menino, era a primeira questão de geografia da FUVEST. Norte e sul do menino. Então, tem dúvida? Pergunte ao seu professor. Ok. Não chegue com dúvida lá na prova. Isso é tá? fundamental. É uma Não semana para interessa a isso. matéria. Para tirar a dúvida. Uma semana Não, para... a gente diz assim para eles o tempo todo. Fala, olha, você lê um texto, não entendeu? Sublinha a palavra. Pergunta, professor, abra um dicionário. Gente, isso não é por mas, causa da Daili, prova. palavra Isso geográfica não tem no dicionário não, comum. eu estou Então, falando se de é- palavras... comuns. Não, mas é comuns. Comuns. Mesmo porque É. o vocabulário também é um problema muito grave. pra Grave. eles. Na prova do Enem, por exemplo, a gente percebeu. Né? A prova, a gente classificou como... Não é que ela era difícil, mas ela precisava de um vocabulário um pouquinho mais Acima da rebuscado. média. Sei. É nesse sentido que muitos deles falavam, poxa, mas era isso que estava pedindo? Eu falo, vocês sabem a pergunta, né? Mas depois que a gente traduziu. Traduziu é ótimo. Não, tem certas coisas, porque às vezes eles não querem, mesmo na literatura, é o que ela falou, ele não quer ler o livro, ele quer o resumo. Não, conta Do que se trata a vida conta seca. historinha, né? conta historinha. Não Você é pode conta explicar em historinha. 5 minutos, claro, enigma? Claro, enigma. Acabou. É. Não é? Vocês não têm Não tem como. É isso aí. Gente, não tem educação de graça. No sentido assim, você não vai aprender por osmose, você não vai aprender. É trabalho. Isso aí. Entendeu? Trabalho, Além de ser uma esforço, coisa resultado. lúdica, porque a gente ama, a gente adora a profissão que a gente tem. Né? A gente não se consegue. Eu, pelo menos, não me consigo ver em outra coisa. Né? Isso é uma paixão enorme. E a gente gosta de passar isso para eles, mas eles têm que entender que educação é trabalho. Você treino. precisa, entendeu? Como a gente faz aqui, e isso vem desde o fundamental, já preparando para essa maratona que é o Enem, por exemplo. Uma prova absurdamente cansativa. Né? Mas se ele já não vem, quem é que corre 40 quilômetros dizendo, você maratonista? Não. Eu com a minha pochetezinha, se eu sair correndo aí, entendeu? Tem que se preparar Tá de muito para isso. brincadeira, Né? depois de 100 metros eu tô com... Não é gravata, é língua, entendeu? Que está saindo, eu não estou aguentando. Então, você tem que ir treinando. E volta aquela história Em do inglês, conhecimento. só uma coisinha para terminar. Pegar 10 minutinhos só, 10 minutinhos. Ler um artigo Por na dia, internet. por dia. Esse Pra ir tempinho que tá treinando, né, o sobrando. cérebro. Para você se acostumando, né? Isso mesmo. E ela Então, não lembrou de falar que você toda semana põe os Toda textos semana. das revistas semanais ou quinzenais, elas colocam para o Toda aluno semana. ler. Eles em geral, mandam a gente para os coloca alunos no no mural da escola. o assunto Já mais pra ler importante notícia. da Economist, The Guardian. Pra tá eles bem terem atualizado, hábito né, de Cris? leitura, né? E a pronúncia dela em inglês, Silvia? Gente, Só maravilha, mais né? uma coisinha Fala, rápida. Lu. Eu vinculei os livros com a geografia, mas dá para vincular também os livros com biologia, física, química. Por exemplo, tem um conto chamado Sarapalha, que a doença é a malária. Né, e fala do mosquito, né? Então dá para vincular com as outras disciplinas Olha também. a riqueza que a FUVEST busca num texto que, teoricamente, você acha literário. Que literário? É vida, nós estamos falando de tudo. Então tem que estar sempre Nossa, aí já daria um brincando. outro programa. Se for juntar com exatas Bom, de a novo. gente vai Ela foi analisar. modesta. hoje, Ela foi modesta. É claro que nós queremos que vocês voltem para a gente falar da segunda fase. Então vamos torcer para os nossos alunos irem super bem. Não, Viu? irão. Obrigada Com certeza pela irão presença sair bem. de vocês. Eu quero agradecer a Maria Cristina Amaganijan, que é coordenadora de inglês do ensino médio do Colégio e Curso Objetivo, a professora Vera Lúcia Antunes, da Costa Antunes, que é coordenadora pedagógica e geral de geografia do curso e Colégio Objetivo, ao professor Daili Matos, que é coordenador de história do ensino médio do Colégio e do curso Objetivo, e a professora Lu, que é professora do curso de literatura, também do curso e colégio Objetivo. E as aulas dela
São aulas show. Obrigada. São. São. Olha, Ela é um muito show. obrigada. Não, as nossas aulas são. Tá? E a gente agradece também. O nosso programa Duas na Tri foi um programa especial para os alunos que vão, os candidatos que vão prestar FUVEST 2017. Depois a gente volta com uma segunda edição para a segunda fase. E sempre lembrando, né, Malu, que a educação... É uma história sem fim. Até a próxima. Tchau, gente.